caso que chocou o Brasil nas últimas horas vai muito além de uma simples discussão sobre ostentação ou desigualdade social. Ele revela uma ferida aberta em nossa sociedade. A normalização do ódio virtual, a banalização da violência e a incapacidade de enxergar a humanidade por trás das telas. Tudo começou com uma foto de família, algo que, em qualquer contexto normal, seria apenas um registro de afeto. Roberto Justus, Ana Paula Siebert e sua filha Vicky, de 5 anos, posaram juntos em Miami, com looks combinando em tons de azul e branco, enquanto a pequena segurava uma bolsa Fendi Nano Peekaboo na cor laranja. Um detalhe aparentemente irrelevante, mas que se tornou o estopim de uma onda de ataques tão absurdos que chegaram a incluir ameaças de morte contra uma criança. A imagem, originalmente postada no Instagram de Ana Paula, foi parar no X, antigo Twitter, através de um perfil que destacou o valor da bolsa, estimado entre R$8.000 e R$14.000, dependendo da cotação e taxas de importação. Foi o suficiente para que militantes políticos, muitos autodeclarados marxistas, transformassem a menina em um símbolo do que consideram os excessos do capitalismo. Entre os comentários mais chocantes, destacou-se o do professor aposentado da UFRJ, Marcos Dantas, ex-secretário do MEC no governo Lula, que escreveu laconicamente: "Só guilhotina". Uma clara alusão à execução de Maria Antonieta e Luís XVI durante a Revolução Francesa. Outros usuários foram ainda mais explícitos. "Tem que matar mesmo, PQP. Os bolcheviques estavam certos. E é isso que a gente defende. Fim da burguesia." Roberto Justus, conhecido por sua postura reservada, não conseguiu permanecer em silêncio diante da gravidade dos ataques. Em um vídeo emocionado postado no domingo, ele e Ana Paula Siebert deixaram claro que não tolerariam ameaças à integridade da filha. O que aconteceu ontem? Um professor de uma universidade federal, uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto nossa. Ela apareceu com uma bolsinha que nem compramos. Foi um presente. Mas mesmo que tivéssemos comprado, ninguém tem o direito de julgar, afirmou Justus, visivelmente abalado. Ana Paula complementou: "Instigar a morte, instigar o ódio é inaceitável. Se a gente começar a aceitar que a internet é terra sem lei, estamos perdidos." Veja o depoimento de Justus. Olá, pessoal. O que vocês vão ver agora é muito raro porque nós nunca respondemos a críticas, a opinião das pessoas, a gente respeita demais a opinião das pessoas. Também a gente não gosta muito de se envolver em polêmica, em estar em notícias ruins, é uma coisa que não faz parte do nosso estilo, da nossa família. Mas tem coisas que elas vão além do aceitável, né? E o que aconteceu ontem, um professor de uma universidade federal... Algumas pessoas, entre eles um professor... mas começou com um professor e depois comentários de uma psicóloga e outras pessoas condenando uma foto que nós publicamos da nossa família. A Paula é uma influenciadora, uma das mais importantes do país hoje. Ela tem como profissão publicar não só os trabalhos dela, mas a vida dela, o lifestyle. Isso faz parte, né, do trabalho dela. E eu estou na vida dela, eu também estou nessas publicações, e a nossa filhinha Vicky e a nossa família muitas vezes aparece. E dessa vez ela apareceu com uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, mas ainda que nós tivéssemos né? comprado, não cabe alguém julgar. E aí o julgamento extrapolou o bom senso, gente. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que tá acontecendo no Brasil? Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. Tem coisas que é por isso que a gente tá se falando, porque assim, é inaceitável. E se a gente começa a dar, né, assinar embaixo de que a internet é a terra de ninguém, que todo mundo pode falar o que quiser, escrever o que quiser, não é assim que funciona, né? Quando a crítica é boba, hoje vocês não tão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Gente, tá natural, tudo bem, normal. Cada um tem sua opinião. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio... Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas. Eu dei milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é o emprego. Quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país.
fazer sucesso no Brasil, ganhar dinheiro, trabalhar honestamente, pagar impostos, como a Ana Paula, que trabalha quase uma década já e paga impostos e também dá emprego para a pessoa. Tudo 100% correto. Então, assim, eu não dou bola para esses julgamentos quando é de algo que eu estou usando, hoje que eu estou fazendo, porque eu trabalho muito, eu pago imposto, eu ajudo o país. Então, por que me importar? Eu não me importo, eu faço tudo certo. Mas o ódio e essa coisa, o que ele fez. E assim, sabe o que mais? Fiquei muito chocada, e eu falei isso. É vindo de quem? De um professor, de alguém que é corresponsável pelo futuro do nosso país. Uma pessoa dessa escreveu um negócio desse. Uma pessoa então, assim, incitando não dá pra a violência, aceitar. um professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, que devia ensinar os jovens. Ele joga um tema de uma forma tão desproporcional, tão inaceitável, Cometendo tão um crime, ridícula. porque é um crime. E é o seguinte, essa luta de classes, né, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, todo mundo torce demais, né, e nós empresários fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa, se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas, não tem que gerar esse tipo de reação tão desproporcional, tão descabida. E olha, pode ter certeza, a gente nunca ligou para críticas, até porque elas são muito poucas, graças a Deus, que a gente faz as coisas direito. A gente tem um carinho muito grande, é por isso que a gente tanto compartilha a nossa vida. Mas dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família, como pai de família, ela, Maula, como mãe de família, não vamos aceitar uma ameaça que a gente sabe que é ridícula, que não tem o menor cabimento, mas que gerou uma onda de repercussão negativa para essas pessoas, para a pessoa que postou, para a pessoa que comentou, para essa psicóloga que também comentou. Eu tenho muita pena dessa gente, de ter um amargor deste tamanho no coração, de ter uma maldade tão grande, de ser tão infeliz a ponto de querer o mal das outras pessoas por um motivo fútil e ridículo como esse. Nós vamos tomar as providências e gostaríamos, e viemos aqui hoje, porque todo mundo está nos procurando e a gente fez questão de esclarecer para todos vocês. E recebemos do Brasil inteiro prints e muita tudo que vocês imaginam, muita solidariedade. No início a gente pensou em, será que a gente se expõe? Mas tomou uma proporção tão grande que eu acho que é necessário por muitas vezes. E é isso. Vamos usar as pessoas do bem e as pessoas que realizam como referência. Eu sempre usei isso na minha vida, né, como inspiração. Vamos tentar tirar as pessoas que têm problemas, necessidades da situação em que estão, mas não é querendo que o outro não tenha que você vai ter. Você tem todo o direito de querer ter, mas não queira que o outro não tenha, principalmente quando ele ganhou isso honestamente, com o esforço do seu trabalho, da sua vida inteira dedicada a fazer alguma coisa bacana acontecer. Obrigado a todos por nos ouvirem. Muito obrigado, gente. Marcos Dantas, o professor que sugeriu a guilhotina, não é um desconhecido no meio acadêmico e político. Além de ter ocupado cargos no governo Lula entre 2003 e 2005, ele se apresenta no X como líder do Conmarx, grupo marxiano de pesquisa em informação, comunicação e cultura, deixando clara sua filiação ideológica. A UFRJ emitiu uma nota afirmando que ele está aposentado desde 2022, e que suas declarações não representam a instituição, mas o estrago já estava feito. O episódio levantou debates sobre até que ponto o discurso acadêmico pode ser usado para justificar violência. Escute agora a reação do jornalista e apresentador Felipe Campos. Bom, como vocês assistiram, como vocês estão vendo também nas redes sociais, né, tanto o Roberto Justus quanto a Ana Paula Seibert vieram para as redes sociais, inclusive, né, se defenderem ali dos ataques. Tudo isso porque a filhinha deles, a Vicky, de apenas 5 anos, foi fotografada com uma bolsinha da Hermès, né, que custa ali 15, 20 mil reais, sei lá quanto que custa a bolsa, pouco importa. Mas isso não é motivo, pessoal, para um professor de uma faculdade como a FRJ, o tal do Márcio Dantas, né, o tal do Marcos Dantas, ir lá e desejar que a menina vá para guilhotina, sabe? Isso já tá indo longe demais, essas histórias estão muito sujas, essas histórias estão
completamente fora de quesito, completamente fora de qualquer tipo de comentário. Nós só temos que abordar esses assuntos por qual motivo? Porque vocês estão aqui, a gente tem que manter vocês atualizados. Esse cara ele é digno realmente de cadeia. Porque quando ele vai lá e incita o ódio, e incita realmente uma questão em cima, é esse o fulaninho aí, olha. Incita o ódio em cima de uma menina de apenas 5 anos de idade, sabe? Que vai pra guilhotina. Que é isso? Sabe? O Instagram, a inveja, ela tem Instagram, eu já disse, ela tem 1 trilhão de seguidores. Por quê? Porque se fosse inclusive a filha de um bandido, né, segurando, ia estar todo mundo achando maravilhoso. Ia falar, nossa, palmas, que bonitinha ela, a cara da mãe, a cara do pai, ai que graça, sabe? Que coisa linda. Agora, porque é de um milionário, de um empresário muito bem sucedido, né? Aí já não pode realmente postar nas redes sociais, sendo que o trabalho da mãe é com o mercado de luxo. Agora, eu queria entender por que fizeram isso, por que sai de uma escrotidão como essa, como inclusive desse tal Marcos Dantas, que foi inclusive do corpo docente da própria universidade, a UFRJ. Por que ele vem dessa forma? Por que ele faz isso e incita ainda mais o ódio? E eu abri hoje o programa com essa nota realmente como uma forma de repúdio, pessoal. Cadeia nele, Justo. Cadeia nele, cadeia nessa psicóloga, cadeia em todo mundo. Chega, como você mesmo disse, tá? Se fosse simplesmente qualquer outra pessoa, tava todo mundo batendo palma. Ai, que graça! Se fosse a filha, talvez, né? A filha de um bandido, né? Ou de gente infiltrada no crime organizado, né? Que daí ostenta também a família, né? Com muitas grifes, enfim. Aí sim valeria a pena, né? Valeria a pena. Isso é a inveja com internet. É isso que acontece. Essa gente é invejosa. Essa gente não presta. Essa gente é uma gente que eles não acreditam que as pessoas precisam adquirir tudo que elas têm na vida através da meritocracia e não através do vitimismo e não através de movimentos idiotas que colocam às vezes todo mundo de joelho achando que a gente vai ficar quieto e calado, e quem abre a boca é colocado como ruim, como eu inclusive, né? Os ataques que eu recebo, mas eu não ligo pra isso, eu não ligo pra esse tipo de ataque. Sabe por quê? Porque o dia que mexer com a minha família, eu vou até... Quer falar de mim? Pode falar. Quer falar? Pode falar à vontade, mas se o dia que mexer com a minha família, eu vou encontrar a pessoa, nem que seja na buça da mãe, entendeu? Eu vou encontrar. Você pode ter certeza disso. E se eu taco na cadeia, e é a mesma coisa que o Justus deveria fazer, é tacar um ser desse na cadeia, tá? Justo não é meu amigo, Ana Paula Seiblest não são meus amigos, pouco conheço, mas é uma injustiça, inclusive, o que estão fazendo, inclusive com essa menininha que é linda, deslumbrante, com apenas 5 aninhos, ser tratada dessa forma. O que é isso? Guilhotina? Vocês sabem o que é guilhotina? A guilhotina, ela era usada para criminosos no período medieval, sabe? Aonde que essa menina é uma criminosa? Aonde que uma menina que simplesmente posa com uma bolsinha, seja lá de 15, 20, 30 mil reais, que ela ganhou de presente, como o pai disse, ela ganhou de presente, tá? Ou seja, qual é o problema? Porque, me desculpe, milionário anda com milionário, meu amor. Você entrar numa lojinha pra comprar uma bolsa de 30 mil reais pra dar de presente, me desculpa, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho uma amiga minha, que eu não vou falar o nome aqui, lógico, ela é milionária. Ela manda, o Titi sabe, ela manda caixas e caixas e caixas e caixas de presentes pra minha casa. Um dia eu liguei pra ela e falei, olha, até ia pedir pra você parar, porque, tipo, não tem, ela gosta tanto de mim que ela me manda presentes, me manda umas coisas. Eu pedi pra ela parar, porque pra quem tem muito, 30 mil reais não é nada, 50 mil não é nada, não é nada. Aí quantas vezes você vai fazer? Você faz direto no crédito, entendeu?
Ponto, é assim que funciona. E qual é o problema de você ser abastardo? Qual é o problema de você ter dinheiro, de ser um empresário muito bem sucedido, de ter uma família bonita, de ser um pai, de ter uma empresa que é uma das maiores do país? E qual é o problema nisso? Sabe? É isso que eu queria entender. Por que que tem que simplesmente ir lá e acabar com as pessoas? Desejar a morte de alguém? Isso é ameaça, isso é crime. E não adiantou, viu, seu Marcos Dantas, você ir lá e apagar depois. Porque, na verdade, todo mundo printou. Então, ou seja, eu quero que você seja preso. Isso sim eu quero que você seja preso. Cadeia em você. Cadeia, porque você podia mexer com qualquer um, menos com uma criança de 5 anos, menos com uma criança inocente, uma menina que simplesmente está seguindo o caminho da mãe, vê a mãe toda bonita, arrumada, quer ser igual também, como vocês sabem. Perdão, como vocês sabem que todas as crianças seguem os passos dos próprios pais, tá? E volto a frisar, é a inveja com Wi-Fi, com internet, é a inveja que tem Instagram e que tem 1 trilhão de seguidores, que não consegue ver o outro bem, que não consegue ver o outro brilhando, que não consegue ver o outro numa posição de destaque, porque gostaria de estar, mas por pura falta de incompetência não estão. Então, ou seja, é assim que tá a vida da gente hoje, tá? Ao ponto das pessoas simplesmente desejarem a morte dos outros em rede social, sabe? Agora, Justus, eu compro essa guerra com você. Eu quero esse cara e essa psicóloga na cadeia. Na cadeia. Tem que ir pra cadeia. E ponto final. Cadeia, porque se fosse eu, se fosse qualquer um outro também iria. Então eles têm que ir pra cadeia. E ponto, não tem outra história. É ameaça. As pessoas têm que pararem com essa história de que internet não é terreno de ninguém, que não existe monitoramento, controle, que não existe absolutamente nada. A internet tem que sim começar a ajudar a colocar esses criminosos disfarçados de internautas na cadeia. É isso, porque essas pessoas, elas têm RG, têm CPF, têm absolutamente tudo. Então não são, porque os haters não é tudo FDP, gente. Porque os haters, que haters? Quando a gente fala hater, parece que as pessoas não têm CPF, muito menos RG, e todas elas têm. Em um dos aspectos mais perturbadores do caso, uma psicóloga, cujo trabalho deveria ser pautado pela empatia e pelo respeito, também endossou comentários de ódio contra Vicky. Em entrevista à Caras Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira não poupou críticas à colega de profissão. Quem vive na escuridão se incomoda com qualquer coisa que pareça luz, e uma criança é luz. Desejar a morte dela é algo que nem o filho de um assassino mereceria. A bolsa que desencadeou a polêmica é a Peekaboo Nano, um modelo miniaturizado da icônica bolsa da Fendi. No site oficial, ela custa cerca de 1.100 libras, aproximadamente R$ 8.200, mas com impostos e revendedores, o valor pode chegar a R$ 14.000. O modelo tem 19 centímetros de altura, é feito de couro napa laranja e possui detalhes em metal dourado. Ana Paula explicou que a peça foi um presente, mas ressaltou: mesmo que tivéssemos comprado, isso não justifica o ódio. O caso gerou comoção entre celebridades. Fabiana Justus, filha do empresário, foi uma das primeiras a se manifestar. Bizarro e muito triste como tem pessoas que só têm ódio no coração. Adriane Galisteu também comentou: a inveja na sua essência, que tristeza. Nas redes sociais, usuários comuns se dividiram entre quem defendia o direito do casal à privacidade e quem tentava justificar os ataques como uma revolta legítima contra a desigualdade. A atriz Antônia Fontenelle expressou toda a sua indignação em seu canal, Na Lata. Vejamos esse corte. Não acontece comigo. Se um marginal desse faz um negócio desse comigo, puta merda. Ele ia ter que me guilhotinar, senão eu ia guilhotinar ele de volta. É gente ruim, o nome disso é gente ruim, mau caráter. Olha aqui a explicação desse arrombado. Olha aqui.
era para ser e continua sendo uma simples metáfora. Metáfora é o caralho, porra! Aliás, volta e meia empregada por alguém no X. Foda-se o X! O X é a cracolândia de vocês, seus marginais, onde vocês vomitam o ódio de vocês, a intolerância de vocês, a doença de vocês, a psicopatia política de vocês. Uma referência simbólica a um evento dramático, mesmo trágico, que marcou para sempre a história da humanidade, a Revolução Francesa. Qual a causa dessa revolução? Uma realidade de profunda desigualdade social, alimentando o radicalismo político. Uma imagem, repito, imagem, print, chegou-me do jeito aleatório que chega no X, acompanhada de um comentário de pessoa com a qual volta e meia troco mensagem pelo X, fazendo referência a outro fato histórico, pelos mesmos motivos igualmente violento e dramático. Eu, inspirado na famosa frase de Maria Antonieta, se não tem pão, comam biscoitos, respondi com a dita metáfora, entendo ser um símbolo dramático que nos alerta a todos da tragédia que se pode seguir a tanta insensibilidade social. Peraí que eu já vou... Eu tô passando cerol aqui no pau do Kim de Bengala, tu vai já me ouvir. Maria Antonieta é o caralho! Senhor Justus, nem de longe, em momento algum, passou pela minha cabeça fazer qualquer ameaça pessoal ao senhor. Arregando, né? É arregando que fala, né? Sua esposa ou sua filha. Isso seria um absurdo. Aos 77 anos de idade, os canalhas também envelhecem. Aos 77 anos de idade não aprendeu a ser gente ainda, né? Entendi. A vida realizada, felizmente, e vida realizada com amargor, felizmente, sem motivos para complexos ou ressentimentos, sei muito bem, política e esticamente, que não resolvemos nossos graves problemas sociais, que o Senhor certamente não ignora, através de violência social, muito menos individual. Porém, temo que se concretize o vaticínio cantado por Wilson das Neves em seu samba, no dia em que o morro descer. E não for carnaval, ninguém, inclusive eu, vai ficar para o desfile final. Lembrar aquelas tragédias históricas pode servir, gostaria que servisse, para alertar a todos quanto à situação que só estimulam nas mentes mais simplórias explosões de raiva. Você é um doente, rapaz. Velho safado. Vem com esse blá 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 do caralho agora, após olhar a foto de uma mulher e de uma criança com suas bolsas caras, porque o pai trabalha, paga impostos, e dizer que só guilhotina resolve. Pois eu vou ler aqui 2 matérias e eu quero que tu venha aqui me dizer se só guilhotina resolve. Bora lá? Bora lá para essas 2 matérias? São milhares iguais essas, mas eu vou ler só 2. Eu quero ver por que tu não foi lá embaixo dessas matérias e não escreveu só guilhotina resolve. Tem explicação para ele? Quer vir no meu canal, professor? Tá convidado. Eu trago canalhas aqui também. Isso aqui sim é uma democracia. Quem quiser, o espaço está aberto para quem quiser vir aqui debater comigo. Vamos aqui ler uma matéria e depois tem mais outra, só para representar as tantas a respeito desse assunto. Eu sei que se o senhor não estiver vendo aqui, vai chegar até você, né? Então, bora lá. Estadia de alto luxo de Lula e Janja em Paris custa mais de R$1.200.000.
A estadia de Lula e Janja no esplendoroso Intercontinental Paris, Le Grand, na França, segue o padrão de luxo e gastança habitual no casal. Utilizando-se de dinheiro público, só a hospedagem custa ao pagador de impostos R$ 1.223.518,84. O hotel tem padrão de altíssimo luxo, como a exclusiva suíte Eugênie, de 229 metros quadrados, cozinha privativa, 4 quartos e vista para a Ópera Garnier. Fundada em 69 por Luís XIV, na aba de Lula são 8 ministros, 3 senadores, 4 deputados e 4 aspones. Tem mais. A suíte Eugênie, destaca o hotel, é um duplex com mobiliário de alta qualidade inspirado em um espaçoso apartamento parisiense. Não quer citar Maria Antonieta? Que também, ó. Lá para as bandas lá da França. As camas são king size, todas com lençóis egípcios e até menus de travesseiro para Lula e Janja escolherem que tipo quiserem. O hotel é o mesmo que Lula ficou em junho de 23. À época foram 2 dias curtindo luxo por nossa conta. A fatura ficou em R$728 mil. Dá para comprar sacos e sacos daquela bolsa lá, tá? Que te incomodou a ponto de tu citar uma guilhotina. Tá bom? Não tô defendendo o Roberto Justo, a esposa, nem ninguém. A criança, sim. A criança na foto. A mãe, alguém botou ela ali. Ela não tem nada com isso. Tô defendendo a situação. Que vocês, sim, são doentes. Vocês, sim, é venenose e na caralha do vosso reino nada. Lixos. A presidência foi procurada para explicar a gastança enquanto aumenta o IOF para engordar o caixa do governo. O espaço segue aberto. Custo de Lula. O gastão chega a 100 bilhões. Está preocupado com a bolsa da filha do Roberto Justus? E vem aqui citar desigualdade? Lula, entre parênteses, PT, tem o governo mais gastador de todos os tempos e custa ainda mais caro sempre que se agrava sua reprovação nas pesquisas. O economista Paulo Rabelo de Castro estima que o petista custará aos brasileiros até o fim do ano mais de 100 bilhões em gastos excedentes ao equilíbrio primário das contas, excluindo os encargos da dívida de 169 bilhões da PEC, fura-teto, que o Congresso presenteou ao petista no período de transição antes da posse. Nunca leu essa matéria, professor? Professor aposentado, ex-funcionário público do Lula. Nunca leu essa matéria? Você não acha que é muita desigualdade se hospedar num hotel desses? Não é muita desigualdade gastar não sei quantos bilhões, trilhões, enquanto muitos não têm o que comer, não tem um remédio para uma dor de cabeça. Você não se preocupa com essa desigualdade, não? Seu marxista de merda! Pede desculpinha por Roberto Justo, quero ver tu pedir para mim. Por fim, a apresentadora e influencer Mônica Salgado também saiu em defesa de Justus e expressou seu desabafo. Vamos ver. 5 anos tem uma bolsa de grife de 15 mil reais. Mas poderia ser de 50, de 100. Você posta porque o Instagram é seu, a filha é sua, o marido que concordou com o post é seu e, importante, porque o dinheiro que comprou a bolsa é seu. Em minutos, sua família vira assunto nacional, do jeito mais asqueroso, criminoso que existe, graças a perfis esquerdopatas que não podemos chamar de milícias digitais da esquerda, porque senão nós, não eles, teremos o nosso perfil derrubado por discurso de ódio, espalhar fake news e, pasme, difamação. Mas espera, tem agravantes imperdoáveis nessa história, porque a família é branca, de ascendência europeia, olhos azuis, casal, hétero, família, cis, de direita, ai, ele é judeu, apartamento em Miami, antro do capitalismo opressor governado por Trump. E, pecado maior, ele é empresário da iniciativa privada, ela, influenciadora do mercado de luxo. Ah, e eles são lindos, depilados, bem vestidos, ricos e felizes. É um combo demonizado no Brasil da Lacrolândia.
E é um combo demonizado num governo de esquerda que, 1. Odeia quem prospera sem o Estado. 2. Se alimenta do discurso binário do nós contra eles desde Marx. 3. Aceita discurso de ódio quando convém a sua narrativa. E 4. Posa de moralmente superior, politicamente correto, até que conquista o que tanto critica. E aí, ele recebe aplausos porque chegou lá. O lá que ele tanto criticava nos outros, mas que quando acontece com ele, aí sim é legítimo. Tanto faz se ele, ela, ele circula com bolsa de 20 mil enquanto declara patrimônio de 22 mil. Tanto faz se ele quer a morte do capitalismo. Ele é minoria. Pra ele é legítimo. Pra você não. Viu, família Justus? Seus... Não tenho nada ilegal, nada grave pra dizer sobre vocês, seus privilegiados. Mas as coisas ficam pior, muito pior. Os comentários do post do perfil @pop11, quanto recebes, querido, para comprar seu lugar no inferno? Assim. Bom, os comentários foram criminosos. Aliás, muito além da crítica, da agressão, do recalque, da luta de classes. A gente teve @umamaria98, @aline2088alves, @underline, Sten Spears, underline, desejaram o professor da UFRJ, @Marcos, underline, Dantas, que foi secretário do governo Lula, que surpresa, sugeriu tudo isso em público e com orgulho. Mas com a certeza do aplauso dos seus pares e também a certeza da impunidade. Perderam todo e qualquer limite porque se julgam acima do bem e do mal, acima da lei, protegidos por uma ideologia que vem de cima. Uma ideologia corrosiva de um governo hipócrita, cruel e datado. Não, Marcos, Aline e Mari, desejar esse tipo de coisa não vai fazer a vida de vocês prosperar, muito pelo contrário. Nem no plano ideológico e muito menos no plano profissional e financeiro. Criticar quem venceu não suaviza o seu fracasso, o seu caos, a sua frustração com a sua vida. Você discorda de tamanha ostentação? Não ostente. Na sua casa você não faria? Não faça. Acha péssimo estimular consumismo em crianças? Não estimule nas suas. É do PSOL? Defende socialismo? É contra a propriedade privada? Viva seus ideais. E lembre-se que Bolsa Botega também é propriedade privada, tá? Enquanto isso, todo mundo aguardando Janja, que tanto luta pelos direitos das crianças, se manifestar. Alexandre de Moraes, que tanto luta pela regulação das redes, dar 24 horas para a meta derrubar os perfis envolvidos. 3, 2, 1, valendo! O caso levanta uma questão crucial. Até onde vai a liberdade de expressão e quando ela se transforma em crime? Ana Paula e Roberto Justus deixaram claro que não vão deixar barato. Dessa vez, nós vamos atrás dos nossos direitos. Já acionei todo o corpo jurídico. Não vou aceitar ameaças à minha família, afirmou Justus. A advogada Ana Paula também reforçou. Os prints já estão com o nosso jurídico. Vamos processar não só o professor, mas todos que incitaram o ódio. Este episódio serve como um alerta para todos nós. Em um mundo cada vez mais polarizado, é fácil esquecer que por trás de cada postagem há pessoas reais, e neste caso, uma criança inocente. Nenhuma crítica política ou econômica justifica a desumanização do outro. Como sociedade, precisamos urgentemente refletir. Queremos ser promotores do diálogo ou do ódio? Se você também acredita que limites precisam ser estabelecidos, compartilhe este conteúdo. E lembre-se, a internet não é uma terra sem lei. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário tem consequências reais. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal para mais histórias polêmicas.